Amém, amém. Pode se assentar, queridão e queridona. Iago, pode soltar a tela aí, por favor. Agradecendo a Deus pela presença de algumas pessoas tão especiais aqui conosco nessa quinta-feira. Lembrando que sábado também, final de semana, promete. Nós vamos receber as atividades de salão, jogos de salão. É jogos de mesa que fala ou jogos de salão, hein? Salão, né? E pregador do Evangelho e outras atividades dos nossos queridos embaixadores. Se você for convidado para ajudar a gente, não diga não, tá? Porque a gente vai estar realmente em muitas atividades. Queridão, queridona, você que já tem acompanhado há algum tempo, sabe que estamos ao longo destes últimos meses. Olha, eu ia contar, mas nem contei. São meses aí, 2 mensagens por discípulo de Jesus. E já atendemos a vários grupos de discípulos aqui em mensagens. Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, que também é Natanael, né? Mateus, e vimos Tiago, filho de Alfeu, apelidado de o menor, e vou estar seguindo uma das sequências dos evangelhos, que coloca imediatamente a sequência de Marcos, né? Esse personagem incrível, chamado Judas Tadeu. Há quem diga, amados, que Judas Tadeu é alvo de bullying histórico há muitos anos, por ele ser xará daquele outro Judas, daquele, não é? Tanta verdade que o próprio João, o evangelista, no texto que a gente vai estar lendo agora, no versículo 22, quando ele vai falar de Judas, ele fala, Judas não Iscariotes, para não ter dúvidas de qual Judas era. Judas Tadeu também, assim como Tiago, o menor, entra na história por uma confusão. Ele não entra na história por uma confusão, mas é dada a ele uma história em cima de uma confusão também. O Tiago, o menor, não tem nada a ver com o Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, lá em Atos 15, e que escreveu a carta no seu nome, que está ali ao final, depois ali de Hebreus. Aquele Tiago, esse Tiago, é o Tiago, irmão de Jesus. Marcos capítulo 6, vai dizer que Jesus teve irmãos, dentre eles Tiago e Judas. E aí que vem a segunda confusão. Quem confunde esse Tiago, o menor, ou Tiago, filho de Alfeu, com o Tiago de Jerusalém, vai confundir também esse Judas com o Judas que escreveu a carta e que é também o irmão de Jesus. São 2 pessoas completamente diferentes. A tradição católica, sobretudo, que não admite que Jesus teve irmãos consanguíneos, apresenta tanto Tiago quanto Judas como primos,
de Jesus, filhos de Alfeu e de Maria, irmãos de José. Mas eu não estou seguindo essa tradição. Para mim, o Tiago, o menor, era um discípulo de Jesus e conhecemos pouquíssimas informações sobre ele. O que sabemos de fato é que o seu nome vai estar nos alicerces da Nova Jerusalém, segundo Apocalipse capítulo 21, como um dos 12. E esse Judas Tadeu também não era primo de Jesus, era um discípulo que só vai aparecer o nome dele em um episódio nesse texto que a gente vai estar lendo hoje. E em cima, preste atenção aqui para você não perder o fio da meada, de uma pergunta que chega a ser até... Você vai me perdoar se você não concordar bem de cara com essa palavra? Uma pergunta que chega até a ser infantil, que ele vai fazer para Jesus. Eu vou falar: Jesus, por que o Senhor não se revela então para o mundo? Se tudo que o Senhor está nos ensinando aqui, nessa caminhada, eu creio que é verdade. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Mas então, Senhor, faz um show. Bota para quebrar, Jesus. Esse é Judas Tadeu. No século XIV, uma santa católica chamada Brígida começou um culto, ou iniciou uma tradição de celebrar São Judas Tadeu como sendo o santo das causas impossíveis. O dia de São Judas Tadeu é o dia 28 de outubro. Nós tivemos em Niterói, no último final de semana. E, Jéssica, ficamos próximo da igreja de São Judas Tadeu. Parou uma parte da cidade. Impressionante. Foi sábado, dia 28. O santo das causas impossíveis. Não vou entrar em detalhes dessa tradição, mas é um santo muito querido da Igreja Católica. E é querido também por alguns porque é padroeiro de um determinado time de futebol com as cores preto e vermelho, que me nego a dizer o nome. Com isso, esse santo é o santo do barulho. É o santo popular. Só de ser de causas impossíveis, mas não temos base bíblica para afirmar esse destaque todo de São Judas Tadeu. Temos alguma coisa na Armênia. No dia que você for visitar a Armênia, você vai ver que há uma tradição relacionada a São Judas Tadeu ali. Ele pregou na Síria, pregou na Pérsia, onde hoje é o Irã, pregou na Armênia. Há traços, há vestígios da presença de Judas Tadeu nesses lugares. Há quem diga, Natália, que ele foi o primeiro missionário transcultural. Há destaques nisso em alguns documentos. Mas, curiosidade acerca do nome, Tadeu, ou Lebeu, em algumas versões. Tanto Tadeu quanto Lebeu significa coração. Judas, corajoso. Judas, coração. Judas, cordial. Tudo leva a crer que Tadeu fazia parte do grupo íntimo de Jesus, não aqueles três, Pedro, Tiago e João no barquinho, não, mas
daquele grupo do coração, porque, a despeito dessa pergunta infantil, me permita, entre aspas, Jesus não repreende, muito pelo contrário. Jesus vai ensinar a ele que quem o ama segue os seus mandamentos, e não por obrigação, mas por graça. Judas Tadeu. Judas significa louvor. Mas é o nome que se perdeu, né? Por conta do outro. Eu lembro de poucos sermões do meu pai. Mas lembro de alguns nitidamente. Eu fecho os olhos e ouço a voz dele. E eu fecho os olhos agora e ouço meu pai pregando sobre a vida de Judas, um sermão biográfico. E como meu pai pregava em várias igrejas, que meu pai pastoreava igrejas por pouco tempo, ele repetia sermões bastante, né? E aí eu decoro mesmo. Meu pai pregava um sermão chamado Judas, o maior fracasso da história. Até me arrepio. Em um dos pontos do sermão, meu pai falava assim, deve falar, porque ele ainda deve pregar esse sermão, né? Judas perdeu tudo, inclusive o nome. Quem daria o nome de Judas ao seu filho? Aqui. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Mas Judas significa louvor, gente. Judas é o mesmo que Judá. Se eu falar aqui, Regina, Jesus é o leão da tribo de Judas, está certo, etimologicamente falando. Mas perdeu seu nome por conta da sua conduta. Mas eu não vou falar de Judas, Judas é a última mensagem. Vamos em João capítulo 14, a partir do versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Preste atenção. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu li esse texto só para você entender o contexto. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou para o Pai, vou enviar um Consolador, vocês não ficarão órfãos, eu estarei sempre com vocês, eu estarei sempre em vocês. Muito bem. Versículo 22. Então, Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Deus,
fale ao nosso coração ainda mais nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Iago, dando um clique aí, por favor, meu filho. Quem ama Jesus, segue os seus mandamentos. E não faz por obrigação. É graça. Quem ama Jesus, segue os seus mandamentos e não faz por obrigação. É graça. Depois, João, seria bom dar um destaque, acho que vai ter que colocar um contraste branco na letra, né? Não ficou tão claro aí. Mas talvez esteja bem para vocês aí. Gente, Jesus quer dizer para Judas Tadeu e para nós 2 pontos aqui. Primeiro, me permita me utilizar de um argumento lógico, tá? Primeiro, versículos 15 a 21. Quem obedece, ama. Você pode repetir comigo? De novo, vamos lá? Quem obedece, ama. E aí, os versos 22 a 24, Jesus diz o seguinte: Judas Tadeu, mundo, quem ama, obedece. Juntos, vamos lá? Quem ama, obedece. O argumento é lógico, amados. Judas Tadeu estava com perguntas essenciais a respeito da missão de Jesus. Já havia convivido com ele cerca de 1 ano e meio, estou seguindo uma cronologia que coloca Jesus em contato com os discípulos na metade do tempo de ministério, e não em todos os 3 anos. E agora, perto do fim, capítulo 14 de João faz parte da última semana de Jesus, dos últimos dias de Jesus aqui na terra. Começa no capítulo 13, né? Tendo chegado a sua hora de passar deste mundo. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E aí, Judas Tadeu ainda apresenta dúvidas, dizendo: mas por que, Senhor, se revelar apenas a nós e não ao mundo? Eu falei que é uma pergunta infantil, mas eu não quero de maneira nenhuma depreciar a Tadeu, porque eu e você temos também momentos infantis como ele. Do tipo assim: Senhor, por que o Senhor não salva então a fulano de tal e fulana de tal, que mesmo que ainda não acredite no Senhor ou não confie no Senhor, mas é tão gente boa, Senhor. Eu não acredito que o Senhor não vai se mostrar para o mundo. Na música de Guilherme Kerr, sobre Judas Tadeu, ele coloca a seguinte letra: Senhor, eu tenho para ti perguntas. Jesus, me ensine a conhecer melhor o teu amor, que de tão grande até assusta, e os teus propósitos, ó, vem me revelar. De onde vem, Senhor, e quais teus planos? E os teus intentos, quem conhecerá? Nós te seguimos já faz quase 4 anos e ainda há mistérios que nos falta alcançar. A isto Cristo respondeu: se alguém me ama, ouça bem, Judas Tadeu. Minha palavra guardará, meu Pai o amará e eu o amarei. E junto a ele habitarei, meu Pai com ele para sempre há de morar. Olhe para mim, queridão e queridona. Judas Tadeu, dando um clique, Iago, por favor, é um homem do coração. Eu disse, um dos mais íntimos de Jesus. John MacArthur vai dizer de que mesmo ele tendo 3 nomes, Tadeu, Lebeu, Labeu, os 2 nomes, Tadeu, Lebeu, dizem respeito a esse coração terno,
semelhante ao de uma criança. Era uma alma gentil, uma alma doce, compassiva, meiga. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O seu companheiro de nome, né, na relação é Simão Zelote, o guerrilheiro, o homem que pegava em armas para defender os hebreus, os judeus, diante da opressão romana. Só Jesus para reunir no seu colégio apostólico um Tadeu e um Zelote. Um homem todo coração, meigo, um coração de manteiga. E o outro aguerrido, guerrilheiro, um sicário. Alguém que pegava em punhal para assassinar os desafetos da nação. Uma alma tão gentil como a de Tadeu. Uma alma tão inquieta como de Zelote. Mas todos foram amados por Jesus. O amor, queridão e queridona, precede a obediência. Versículo 15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Primeiro vem o amor, depois vem a obediência. Se vocês me amam, vocês guardarão os mandamentos. Sabe por que, Marcos Giovanni, existem pessoas que não guardam os mandamentos de Jesus? Porque não amam. A inferência é lógica. Se você amasse, você obedeceria. É como aquela visita que Leão Tolstói, grande escritor russo, fez a um pintor. E ao vê-lo pintando o rosto de Cristo, Leão Tolstói disse assim: o que você está pintando? Ele disse: eu estou pintando o rosto de Jesus Cristo. Tolstói teria dito: você não ama. O pintor falou: o quê? Claro que eu amo. Tolstói respondeu de imediato: então por que você não pinta melhor? Se você o amasse, você o pintaria melhor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador. Outro aqui no grego é da mesma natureza. Halos, no grego. Mesma coisa. Um consolador que é igual a Jesus e que é igual a Deus o Pai. E Ele vai estar com vocês para sempre, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber. E aqui Jesus está querendo dizer o seguinte: o Espírito não é para incrédulo. O Espírito não é para o mundo. O Espírito é para os que o conhecem. Porque vocês o conhecem, Jesus diz. Ele habita com vocês e estará em vocês. Gente, por favor. Tem gente que quer ter essa revelação sendo ímpio. O ímpio não consegue enxergar isso porque ele não ama. Ele não ama. Ele não é piedoso. Ele é alguém religioso. Ele segue um ritual. Ele pode até ser devoto de São Judas Tadeu. E como tem gente, hein? Mas ele não vai ser devoto de Jesus. Porque ele não ama. Jesus disse: não deixarei que fiquem órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá. Mais uma vez o contraste que João faz. João é o mestre dos contrastes. Vou ter tempo de explicar isso. Mas no Evangelho de João tem muito disso, né? Luz, trevas. Vida, morte. Não é, André? E aqui ele fala de mundo e ele fala de vocês. Referindo-se aos discípulos. Versículo 19. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim, que eu estou em vocês. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Um teólogo amado chamado Barrett vai dizer o seguinte: João nunca deixa que o amor se converta em um sentimento de emoção. Para João, amor é moral, é obediência. E aí eu me lembro do monge executivo, James Hunter. O amor é o que o amor faz. O amor é traduzido por obediência. Não é um mero sentimento. Sabe aquele sentimento de emoção, aquele frio na espinha, aquela dor, aquele vazio no estômago? Não. A obediência ao Senhor Jesus fica mais leve quando o amor íntimo e desinteressado. Quem obedece, ama. Mas aí, Judas Tadeu, e aí, meus irmãos e minhas irmãs, dando um clique, meu querido Iago, quem ama, obedece. Judas Tadeu está preocupado aqui porque ele diz: Senhor, por que o Senhor vai se manifestar só a nós e não ao mundo? Ele não entendeu. Ele não entendeu que ele foi tirado do mundo. Tem crente até hoje que não entende. Você foi tirado do mundo, você não pertence mais ao mundo. É igual aquela senhora que estava evangelizando no ônibus, passando perto de um cemitério, perto de meia-noite, e ela levanta e diz que vai evangelizar, e levanta e fala assim: quando eu era lá do mundo, amados, o ônibus parou e o pessoal fugiu, porque aquela hora da noite, passando perto do cemitério, e dizendo quando eu era lá do mundo, não tem como. Mas nesse sentido, ela entendeu mais do que São Judas Tadeu aqui. Porque Judas Tadeu está dizendo assim: por que, Senhor, se manifestar só a nós e não ao mundo? Aí Jesus explica com paciência, mas que Jesus não é pastor Ezequias, que às vezes responde de mau gosto o aluno que pergunta o óbvio. Jesus falou o seguinte: Tadeu, se alguém me ama, Lu, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, o mundo não me ama. João vai escrever a sua carta dizendo que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não temos nada com esse mundo, Fabiano não tem nada a ver com esse mundo. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Quer ver um axioma que você não pode se esquecer? Depois você vai lá e procura o que é axioma, não vou explicar não. Uma verdade é que a verdade de Deus só é verdade para os que são de Deus. Vou até repetir por quê. A verdade de Deus só é verdade para os que são de Deus. Porque algo pode ser verdade no sentido ontológico, no sentido do ser, para o ímpio, que pode crer de uma maneira puramente científica, mas ele não muda de vida. Um cientista que acredita na teoria da relatividade, ou das leis da gravidade, ou qualquer princípio desses de física, ele não é convertido por conta disso. Nada muda. Ele só faz as contas, como nosso querido Luiz Henrique está aqui, o homem das contas. Mas o crente, amados, ele vê Deus. O pessoal que está estudando para o Enem, o crente vê Deus até no teorema de Pitágoras, até a equação de segundo grau, que eu não sei quem inventou isso, foi Deus, porque Deus é o gênio da matemática. Você está estudando aquelas coisas difíceis e você está vendo Deus. Olhe para mim. Deus se revela. Deus na matemática. Deus na física. Deus na química. Deus na biologia. Deus na história. Aleluia, na história. Deus. Tem gente que acha que Deus só está na teologia. Talvez onde Deus menos esteja, seja na teologia. Uau! Só vou deixar essa bomba no ar.
Deus, Deus. O mundo, amados, você segura aí na cadeira, agora está nova, você pode se segurar mesmo. O mundo e seu sistema fogem do Deus verdadeiro. Somente o Espírito Santo habitando no crente faz com que ele veja Deus, não na relação de crença apenas, mas uma relação de graça e de amor. Eu vou chocar você de novo. Caminhando para o fim, mas vou chocar. Você pode ser crente e ainda não ser tomado da plenitude do amor do Pai. Você pode ser crente e Cristo pode não estar habitando dessa maneira em seu coração. Por quê? Porque você é apenas crente, mas você não ama de verdade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Você pode ter um interesse apenas intelectual, coloca isso na sua cabecinha, e isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Eu vou me lembrar daquilo que Thomas Goodwin vai dizer, um puritano, citado por Lloyd Jones. Há uma luz que vem e se apodera da alma do homem, ele assegura que Deus é dele e ele é de Deus, e de que Deus o ama desde toda a eternidade. Essa luz é para os crentes batizados no Espírito Santo, que gozam da plenitude do Espírito Santo, que são revestidos pelo Espírito Santo. Thomas Goldwyn vai dizer para ilustrar isso, e Lloyd Jones fala, Tati, que é diferente um pai que pega o seu filho e diz, filho, vamos atravessar a rua. Segue o pai, hein? É diferente de um pai que pega o seu filho, coloca no colo, dá um beijo na testa dele e diz, filho, atravessa aqui com o papai. Essa é a diferença do crente intelectual para o crente cheio do Espírito Santo. Ele está no colo de Deus. É isso que Jesus diz aqui, ó. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. O cristianismo não é moralidade, nem conhecimento doutrinário apenas. Nós, os batistas, historicamente, somos bons de doutrina. Mas se não tivermos experiências com o Espírito de Deus e conhecermos o quanto o Pai nos ama e ouvir a sua declaração de amor, não seremos plenos do poder de Deus e do seu Espírito. Vou beber mais uma vez com Lloyd Jones. Aquele livraço chamado Palestras sobre Avivamento. Grandes homens da igreja dão um relato de como passaram por períodos de avivamento. E é sempre evidente que a experiência deles consiste em que passaram da crença em Deus para o conhecimento dele como realidade. Eu não vou nem me delongar nisso daqui. Viremos e faremos nele morada. Morada. Tem a ver com intimidade, proximidade. É aquilo que na teologia reformada a gente chama de pregação ou doutrina experiencial. Uma coisa é você ouvir, uma coisa é você entender, raciocinar, outra coisa é você sentir. Um poema que considerei há algum tempo e registrei. Senhor, não será vida que se viva se a tua presença me negares. Senhor, se me deres a tua presença, morrer me deixará de ser morte. Isso é o Pai que falou. Jesus disse, a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, é do Pai.
Em João 7,16, 8,26, 8,28, 12,49, Jesus diz a mesma coisa. O que vocês estão me ouvindo é o Pai. Daí então, eu digo, Judas Tadeu, obrigado por fazeres aquela pergunta. Porque foi essa pergunta que eu ousadamente, talvez até de maneira pueril, simples, chamei de infantil. Graças a essa pergunta, hoje nós temos essa revelação de que o mundo sabe fatos a respeito de Deus. Só os crentes conhecem a Deus de verdade. É. Ah, Tadeu, obrigado, Tadeu. Judas Tadeu, ele era um discípulo piedoso, crente. Ainda MacArthur vai dizer, amava o Senhor, sentiu o poder da salvação em sua vida. Em Atos capítulo 1, ele vai estar lá orando. Ele tinha muitas esperanças para o mundo. Tinha um jeito de criança. Desejava saber por que Jesus não iria se mostrar para todos. Judas Tadeu ousou seguir a Jesus, mesmo que com dúvidas sinceras. E ele serviu até o fim. A maioria das tradições diz que Judas Tadeu, anos depois do Pentecostes, foi para o norte, para Edessa, na Mesopotâmia, onde hoje, uma cidade real, na Mesopotâmia, na atual região da Turquia. Há quem diga que Judas Tadeu morreu cravejado por uma clava, espancado até a morte. Alma de coração terno, seguiu Jesus até o fim. Rápidas aplicações, em poucos minutos eu estou terminando. Judas Tadeu. Então por que o Senhor não transforma tudo isso em um show? Jesus, faz um barulho, Jesus. Talvez ele não conhecesse hoje o pessoal que em shows evangélicos diz, faz barulho para Jesus. Como se Jesus precisasse de que alguém fizesse algo por ele. A lógica do plano redentor de Jesus passa por vias diferentes. Olhe para mim. O plano de Jesus não se encaixa na sua cabeça, na minha cabeça. Eu ouso até dizer que não cabe na nossa teologia. Deus é maior do que a nossa teologia. Ou não? Creio que seja. Nós batistas não somos o suprassumo do reino de Deus. Estamos nele. Mas não somos o todo do reino. Somos parte do reino. Judas Tadeu queria que o mundo inteiro soubesse, é um interesse missionário. Por que não fala para o mundo todo? Mas Jesus disse, não é assim, Tadeu. Não é fazendo show da fé. Não. Só abrir um rápido parênteses aqui, tomara que seja rápido mesmo. Recebi um dia uma ligação de alguém falando o seguinte, pastor, não me conhecia, obviamente, né? Eu estou anunciando para o senhor uma campanha do mel. Um saquinho pequenininho de mel. O senhor compra centenas de mel. Tinha que ser centenas, não. Centenas de mel. E aí, pastor, deixa eu te ensinar como é que o senhor faz. O senhor faz uma campanha evangelística. Pede para os seus membros distribuírem esse mel. Depois o senhor começa a fazer cultos, campanhas, apresentando Jesus como um mel. Esse melzinho, pastor, a experiência que eu tenho, a sua igreja tem quantos membros? Ao final da campanha vai ter tantos. É só me comprar essa quantidade de potes de mel. Potes não, bisnaguinhas de mel. Senhor, por que você não mostra para o mundo? Porque não é assim.
William Hendrickson, famoso comentarista, ele diz que a pergunta de Judas Tadeu foi mais ou menos assim: Senhor, mostra-te grande, mostra teu grande poder ao mundo, porque pode ser tarde demais. Senhor, causa impacto. Senhor, uma palavrinha que o Hernandes gosta muito, né? Senhor, põe-te na ribalta. Conquista os aplausos. Derruba a oposição. Deus fala: Daiana, Judas, não é assim, Judas. Calma, Judas. Lembrar que Judas vai ser conhecido como o santo das causas impossíveis. Judas não estava entendendo nada. O verdadeiro Senhor das causas impossíveis é Jesus de Nazaré. Mas ele faz isso no tempo dele, do jeito dele. Não precisa ter show, não precisa ter luzes, câmera, ação. Não precisa ter barulho para ele, não precisa pular para ele, não precisa comprar mel, não precisa... Não. Por quê? O Iago vai soltar a tela e você vai entender tudo aí. 1, 2, 3 e... Jesus confirma que a sua transformação alcança o coração em seu ponto mais íntimo. Olhe para mim, o que Jesus quer alcançar é o coração. Se alguém me ama, Tadeu, preste atenção, Tadeu, tem que me amar, porque quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem me ama, me segue até o fim, Tadeu. Tadeu, eu já sou conhecido, Tadeu. Eu sou conhecido de vocês. Isso me basta, Tadeu. Tadeu, eu quero o coração. Eu quero o coração. Deixando a última tela, para terminar. Na página do Instagram da Missão Mais, Missão de Apoio à Igreja Sofredora, eu me emocionei ontem. Está lá depois, quem quiser, pode seguir essa página, Missão Mais. Lá, tem um pouco da história da irmã Lá, e o seu marido, lá no Laos, na Ásia. Essa irmã e seu marido se tornaram cristãos, enquanto procuravam a cura para a sua doença. Mas o marido morreu. Deus tem dessas coisas, né? Procuraram Jesus pela cura do marido, o marido morreu, 3 meses depois. Mas ela não estava seguindo a Jesus por causa da cura, continuou seguindo a Jesus, sendo fiel a Ele. Recebeu muito apoio dos irmãos ali. Em 2020, a sua filha, preste atenção, se casou com um descrente. E o genro dessa irmã Lá era ou pratica o animismo. Faz oferendas a espíritos e tentou, entre aspas, Adonias, obrigar a sogra a fazer o mesmo. Ele jogou a Bíblia dela fora e tentou impedi-la de praticar a fé. Aí você deve estar pensando, poxa, mas como é que o genro faz isso com a sogra? Nessa cultura, ele era o homem da casa. A coisa é tão ferrenha, irmã Tânia, que meses atrás, o genro e a filha dela disseram que a expulsariam de casa se ela continuasse a seguir a Jesus. Ela não pode mais ir aos encontros cristãos. Ela ouve a rádio, uma rádio cristã, e recebe incentivo e orações da igreja. Mas olhe para mim que eu quero terminar a minha mensagem com o testemunho dela. Está preparado? Você acha que ela está revoltada?
Você acha que ela está dizendo, Senhor, me dá minha bênção porque eu quero, eu reivindico, eu sou tua serva, eu sou tua filha, eu faço de tudo para lhe servir. Não, não. Ela aprendeu com Judas Tadeu. Ela diz assim, Jobinho, não importa o que aconteça comigo, não vou deixar Deus. Eu tenho esperança de um dia poder encontrar meu marido novamente no reino de Deus e encontrar o meu Deus também. Vai ter fé assim lá em Laos, lá em Laos. É a fé de Judas Tadeu, que crê que quem ama Jesus segue os seus mandamentos e não faz por obrigação. É graça. Fique de pé, queridão e queridona, por favor. Fique de pé. Você entendeu a mensagem? Você entendeu a mensagem? Entendeu que a pergunta de Judas Tadeu precipitou um movimento de fé no mundo? Eu não estou falando do dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu. Talvez tenha pouca fé correta naqueles encontros. Eu estou falando da fé simples da irmã lá. Que diz assim, eu não vou abandonar meu Deus, porque eu vou encontrar o meu marido novamente na glória. E lá eu vou estar perto do meu Deus. Meu Deus. E você que vez por outra pensa em desistir, né? E você que vez por outra simplesmente para e diz, olha, a prova está doendo, está pesado. Vou repetir, está pesado mesmo. Eu sei que a sua dor é grande, eu sei que a sua dor é real. Mas queridão, queridona, para de reclamar. Confia. Confia naquele que estabeleceu o seu coração como morada. Morada. Deus, obrigado por Judas Tadeu. Obrigado por essa pergunta tão central e nefrálgica acerca desse assunto específico. Da necessidade que temos de vivenciar uma fé não teórica, meramente intelectual, mas uma fé encorpada de experiências, de choro, de entrega, de renúncia, de vida no altar. Deus, não desista de nós. Como o Senhor não desistiu de Judas Tadeu. Ele confiou grandes responsabilidades. E o seu nome também está lá nos alicerces. Estará lá nos alicerces da Nova Jerusalém. Nós somos assim também. Precisamos entender que quem obedece, quem ama obedece, e quem obedece ama. É simples assim. Ajuda-nos na nossa fé. Possamos amá-lo até o fim. No nome de Jesus.
Amém. E amém. Você sente, meu queridão, minha queridona, ore silenciosamente, tá ok? Agradecendo a Deus por essa palavra e por este culto tão especial que prestamos ao Senhor nesta noite.